Então, boa tarde, assim, é um prazer enorme, né, estar aqui com vocês, agradecer a Lili, a Fernanda, Jorge, agora, né, que teve agora. Assim, sempre é um prazer, né, a gente estar conversando sobre políticas. A Lili inicialmente me propôs a falar sobre as políticas da educação profissional no Brasil. Eu acho que tem que talvez dar uma centralidade nisso. E eu falei com ela que, por força do hábito, a gente pelo menos esticar um pouco isso, trabalhar com a ideia do ensino médio, da educação básica, a sua articulação com a educação profissional talvez seja mais rico e mais polêmico, portanto, talvez eu espero que a gente desse foco a isso. Esse convite se deve, como ele falou, assim, primeiro uma experiência de professor, né? Eu na verdade sou engenheiro de formação, trabalhei como engenheiro e num determinado momento da minha vida eu resolvi largar a engenharia e resolvi fazer áreas humanas. Aí, curiosamente, eu fui fazer uma investigação assim, de o que seria bom e eu achei a pedagogia. Não a pedagogia, né, nesse fato de ser uma licenciatura para dar aula, não era esse o espírito, mas eu achei que a pedagogia carregava, dentro das humanidades, algumas coisas que eu gostava quando eu fui estudar. Né? Estava me interessado na sociologia, na antropologia, é isso que me interessava. E num determinado momento, então, quando o dinheiro estava acabando, depois de muitos convites, eu resolvi dar aula. Então eu comecei a dar aula, vou falar mais de 30 anos, no ensino médio, na educação profissional, escolas populares, eu resolvi então ser professor. Juro para vocês, adorei aquele negócio. Eu trabalhava em escritório, eu trabalhava no centro de pesquisa de engenharia e fui para dentro de uma sala de aula lidar com o povo. Quando eu saí, eu tive um convite então de ir para o MEC, fui convidado então a ser coordenador geral do ensino médio no Ministério, isso agora em 2007. Em 2008 eles me convidaram a assumir então uma diretoria de currículos da educação básica. A política pública, ela tem muito mais elementos do que a gente está falando. Então, assim, toda política pública tem uma teoria por trás, de quem formula, de quem legisla e de quem executa. Então, não é uma, é uma. Então, assim, eu estou sentado lá, o artestes, não tem ninguém para formular. O MEC formula muito pouco a política, viu? Eu não gosto de falar isso não, mas formula muito pouco. Aí, assim, eu resolvo, então, eu tenho uma concepção, eu quero materializar essa concepção, eu faço um programa. O programa faz parte da política. Tem gente que começou a achar que a política não é programa. O programa é política também. Né? Então, assim, você tem uma estrutura formal de uma política, eu gosto disso. Você tem uma ideia dos interesses que estão disputados, essa disputa que você está falando. Você tem uma questão material do financiamento, você tem uma legislação e você tem um cabedal de valores complicados. Os estudos que nós fizemos, o ensino médio, ele tinha um custo no Brasil, antes do Fundeb, estamos sentados em torno de R$900 custo aluno ano no ensino médio no Brasil. R$900. Hoje é 1 milhão, 1.500 pratas. 1.500 pratas hoje. 4.500 reais. É outro assim. E que é baixo. Mas assim, então o Fundeb é bom ou ruim, mas ele bota o ensino médio na agenda da política. O par é uma coisa para ser observada, mas ele está morrendo. O par está bem fragilizado hoje, e apesar de eu enxergava nele uma alternativa bastante interessante, porque ele descentralizava a formulação. E ele, em vez de você fazer um programa nacional, nós já participamos de muitos, né, Lili? Assim, bacana, quem vai lá, puta cara que foi lá, formulou bonito. E é bacana isso, eu estou desqualificando isso, mas estou falando assim, o par, o governo só fazia articulação política, tá certo? Ele trazia o Estado para articulação política, mas o Estado que era o formulador do plano, né? Por isso que é plano de ação articulado, é articulado no Estado. A expansão da rede federal, que apesar desse estardalhaço todo, ela do ponto de vista quantitativo, ela não é nada, gente. Assim, do ponto de vista educacional, não é nada assim. Ela pode ser uma referência. Eu defendi uma época que eu acho que durou meia hora a minha fala, porque eu vi que não era o contrário. Eu fiz uma proposta alucinada no ensino médio em 2007, que ninguém ouviu também, né? Assim,
deve ter sido muito ruim. Eu achava que você tinha um estigma, que o Brasil devia superar essa ideia de escola federal. E aí eu acho isso. Porque o cara acha assim, escola pública estadual está no imaginário da população que é uma coisa muito ruim. Escola pública municipal é muito ruim, mas escola federal é um bicho, né? Essa escola tem dinheiro, tem gente titulada, tem... E eu propus então que a gente acabasse com essa bobagem e propus a ideia de uma escola que eu chamaria de ensino médio nacional. Aí eu propus o seguinte, isso vai ficar para a posteridade, daqui a 50 anos voltamos a discutir, que nós teríamos no Brasil uma escola pública de gestão municipal, estadual e federal, mas ela é uma escola pública que teria que ser articulada entre os entes. A gente acaba percebendo que tem uma formação que posso chamar de deficiente, não sei se é a melhor palavra, mas a gente percebe que o aluno do 9º ano, por exemplo, tem muita dificuldade de fazer uma opção de novas oportunidades de formação acadêmica. Seja por falta de informação, por isso não ter sido um processo construído na própria escola, pelas questões das famílias que poucas vezes têm condições de fazer essa orientação, enfim. Fora isso, temos aí uma percepção, quem está na sala de aula, assim como você, percebe que esse aluno chega com uma série de deficiências, né? Em particular aí o domínio da língua, por exemplo, né? E como que esse nível médio, que está também hoje sendo bastante focado por todos nós, inclusive orientadores, recebe esse aluno, já que o ensino técnico tem ali uma exigência de dedicação e de formação acadêmica mais interessante hoje do que se for olhar uma escola de ensino médio do governo do Estado Simples, por exemplo. Né? Essa ideia da Márcia traz sobre a questão de que aluno é esse, como é que ele está preparado, né? Outro dia eu fui falar, eu achei curioso, eu fui chamado, às vezes a gente vai falar um pouquinho para o pessoal da iniciativa privada do ensino superior, né, discutindo isso. E a grande... Eu fui como MEC, né, então eu estava lá, eles chamaram, vim aqui naquela reunião histórica de mais de 70 anos, 70 anos é novo. E a grande crítica deles, virando o MEC, mas nós recebemos um aluno muito mal preparado no ensino médio. A gente tem que tomar cuidado para a gente não reproduzir isso também lá, né? O ensino médio recebe gente despreparada, que é verdade. Aí a gente devolve a pergunta, mas é mal preparado porque o ensino superior, aí existe um ciclo vicioso. O ensino superior também está preparando os professores, aí você começa a discutir, cada um dá o seu foco. Mas eu acho assim que tem uma questão assim, qual é a proposta do ensino médio e o que esse sujeito está procurando? A categoria de melhor compreensão do ensino médio e educação profissional desse nível no mundo é a categoria ligada a uma visão de grandes, que tem a ver com uma coisa que tem acontecido assim, é o fato do dualismo estrutural, a ideia de que uma sociedade ela é capaz de produzir propostas educacionais diferentes para grupos diferentes, num espírito, na finalidade de manter esses grupos no lugar que estão, né? Então você tem uma ideia assim, de um diagnóstico que é uma sociedade que ela reproduz as desigualdades e no ensino médio da educação profissional ela constrói essa reprodução. E a ideia de que a luta contra isso era a ideia de uma educação, de uma escola que naquela época foi entendida de uma escola unitária, mas uma escola que garantisse a cultura geral ampla para todos e que equilibrasse essa ideia do trabalho intelectual e do trabalho produtivo. Essa ideia continua sendo uma chave de leitura do que vai vir para frente. O dualismo se explica que a gente quer dar escolas diferentes para sujeitos diferentes, não na perspectiva que o Carlos fala da diversidade, do respeito à diversidade, mas você quer, na verdade, reproduzir o lugar social das pessoas. E você faz isso, e você fazia isso pela educação geral propedêutica, chamada propedêutica, e a escola profissional. Isso, no nosso ponto de vista, mesmo que ela tenha a tendência de retornar agora,
ela, durante algum período, esse dualismo não é bem assim, né? Aí, puxando aqui pela Cássia, eu queria só falar um conceito importante para nós. Na visão da Cássia, nós fizemos uma inclusão excludente na educação, quer dizer, a gente incluiu todo mundo, mas excluiu do direito, e fez uma exclusão includente no trabalho, que é um conceito invertido. No trabalho, tem muita gente ainda desempregada, apesar da gente levar os números, que você excluiu e incluiu de forma desqualificada no trabalho. É isso que você, em geral, você fez. E aí eu tenho um conceito que eu gosto também, que é essa chamada dualidade invertida. Que essa dualidade invertida, o que ela é o conceito que eu tenho desenvolvido ela um pouco? Tem uma discussão no ensino médio ali, o que nós estamos defendendo com o ensino médio brasileiro, que está nas diretrizes curriculares, que eu convido vocês a lerem com cuidado. Essa ideia de dualidade invertida é o seguinte: diferente do que as pessoas estão falando, os setores populares foram jogados para uma educação média de coisa nenhuma. Assim, então o que aconteceu? Nós demos uma educação geral desqualificada para os setores populares, e tem um lugar para isso, que eu queria descaracterizar esse lugar, que é a escola pública estadual. Esse é o lugar da desqualificação do sujeito, e uma educação tecnológica de qualidade de ponta para as poucos, que está acontecendo. Tem gente no Brasil, gente, eu sou da área tecnológica, ganhando patamares fantásticos no campo tecnológico, mas é um pouquinho de gente. Então, isso que é inversão. A gente falava o seguinte: educação profissional é coisa para o pobre, e o propedêutico é coisa para o rico para ir para a faculdade. Hoje a realidade que ainda vivemos é o contrário. O povão está na escola, essa escola estadual, geral, desqualificada. É isso que nós jogamos no sujeito. E tem os caras, a tecnologia, o Brasil tem tecnologia de ponta hoje. Tem gente trabalhando, a gente conhece muitos meus alunos que trabalham com coisa que até Deus duvida, né? Eu estou defendendo que a gente aposte no ensino médio integrado, mas aposte também num outro ensino médio que não é profissionalizante, que incorpore conceitos que vão ajudar esse sujeito na sua realidade comum. E cada vez mais isso é uma realidade. Cada vez mais a profissionalização de ofício de um lugar, ele está cada vez mais complicado. Ensino médio, a tendência dele é a gente fazer um ensino médio politécnico. Se você for lá na Joaquim Venâncio, lá é profissionalizante? Mas é muito menos profissionalizante do que a gente imagina. Ele cria muito mais um pesquisador, muito mais um intelectual do que o profissionalizante. O profissional ali é uma desculpa. Vou dizer, aquilo ali é uma escola mais politécnica do que profissionalizante. É esse o caminho que eu vi.